Bom, vamos lá, gente. Olá, como é que vocês estão, lindonas? Sejam muito bem-vindas a mais uma live por aqui. A gente discute estratégias para mães se sentirem poderosas da cabeça aos pés em até 10 semanas. Para quem não me conhece, eu sou Juliane Kimi, especialista em imagem pessoal e leitura corporal. E hoje a gente vai falar um pouco sobre imagem pessoal e autoestima. Bora lá falar desse tema por aqui, o que isso tem a ver uma coisa com a outra, certo? Mas afinal de contas, né? O que a autoestima, imagem pessoal tem a ver? Bom, é sabido aí no geral, né, conhecimento geral aí, que sim, a nossa imagem tem influência em relação à nossa autoestima. E aqui eu não tô falando só sobre roupa, cabelo, maquiagem e por aí vai. Também tá conectado aí como a gente se vê, né, em relação ao nosso corpo. E quando a gente é mãe, quando a gente se torna mãe, nosso corpo muda, as roupas, né, que a gente passa a usar também muda, por conta de praticidade, e é tempo, e é o corre-corre do dia a dia, enfim. Quem é mãe sabe o que acontece aí na nossa vida, que muitas coisas mudam, certo? E o que acontece? A gente passa a se ver de uma forma um pouco diferente no espelho, né? Eu lembro de uma amiga minha me falando na época que eu ainda não tinha Aurora, anos atrás aí, uma amiga um pouquinho mais velha do que eu, ela teve filho e ela sempre cuidou muito do corpo dela, da alimentação, sempre fez academia e tal, e ela virou para mim e falou o seguinte, ela falou assim, Ju, depois que você tem filho, tudo cai. E oi? Eu falo aqui rindo um pouco porque da forma, né, que ela falava, né, que ela falou, Ju, tudo cai, a bunda cai, peito cai, tudo cai, tudo fica ali embaixo, inclusive assim, sua autoestima também cai, né, e voilá. Quando a gente fala de autoestima, tá muito conectado com essa questão da forma como a gente se vê, ou seja, autoimagem. O auto, a palavra auto, nada mais é do que o eu, né? O próprio você mesma. Essa é a palavra auto. Então, quando fala de autoimagem, é aquela imagem que a gente tem de nós mesmos, e autoestima quer dizer a estima, ou seja, de certa forma, motivação, né? Se a gente gosta ou não, o grau ali, né, do quanto a gente se gosta, vamos dizer assim, quanto a nossa emoção ali, nossos sentimentos, né, tá conectado, tá boa ou não em relação a nós mesmos. Por que eu quis trazer essa questão da autoestima relacionado à nossa imagem pessoal? Porque quando a gente fala de imagem pessoal, tá conectado de duas formas, tem duas vias aí, né, que as pessoas não imaginam. Uma é, se a sua autoestima não está boa, ou seja, a forma que você se vê, a forma como você se imagina, ela não tá muito ali legal, essa sua avaliação, né, ou seja, a estima, quando a sua avaliação, a sua autoavaliação não tá muito legal, isso também aparece na forma como você se veste. Sabe aqueles dias que você acorda meio que com o pé esquerdo? Não tá legal assim? Acorda, não tá com muito apetite, se olha no espelho, mal se olha no espelho às vezes, aí naquela correria, né, de se arrumar do trabalho, com o filho, é isso, aquilo, aí que se arrumar mesmo, se vestir, vai ali pro saco, né? E quantas vezes você não acordou naqueles dias mais ou menos, aí olhou pro guarda-roupa e falou assim, eu vou pegar essa roupa aqui mesmo, funciona, eu vou com o básico, né? O básico ali, o pretinho básico não erra. Aí você passa o seu dia, as coisas até melhoram, aí você se olha ali no espelho, você fala assim, essa roupa não tá muito legal. Eu devia ter pego aquela roupa, eu devia ter me esforçado um pouquinho mais e por aí vai. E por que isso acontece? Por quê? Porque ali a nossa emoção, nossos sentimentos, elas sim estão diretamente conectados
com a forma que a gente se veste, as escolhas que a gente faz. Inclusive, eu tenho uma cliente que ela virou para mim e falou assim: Ju, depois que eu me mudei aqui para Luxemburgo, uma amiga minha virou para mim e falou assim: por que você usa tanto preto? Ela parou assim. E ela é uma pessoa extremamente alegre, espontânea, ativa, comunicativa e tudo mais, aquela pessoa magnética mesmo, né? Ela parou assim, falou assim: verdade, né? Eu não costumava usar preto. E ela começou a analisar, parou para se analisar. Falou assim: mas por que eu passei a usar tanto preto? Por quê? Porque depois que ela, inclusive, veio, né, do Brasil aqui para Luxemburgo, ela não conseguiu se estabelecer na profissão que ela tinha no Brasil. Ela não conseguia se comunicar ainda no idioma, né? Que aqui a gente tem 3 idiomas, só que o principal é o francês que a gente se comunica, então ela não falava muito bem ainda o francês. Tudo muda, né? A amizade muda, não tem famílias perto. Aí também aconteceu aí ela teve filha, aí depois de alguns anos, de novo, naquela correria e tudo mais, ela não estava se sentindo muito bem com o corpo dela, enfim, tudo junto e misturado. E olha só como a forma que ela se vestia influenciou, a forma como ela se sentia dentro de toda aquela mudança que ela não podia ser quem ela era antes, né, aparecia na forma dela se vestir. E o mais louco disso tudo é que uma pessoa que estava ali com ela parou para perguntar isso para ela, ou seja, imagina a quantidade de pessoas em volta dela que já tinha essa sensação, às vezes essa dúvida, e não chegou a colocar para fora, né? Não chegou a questionar ela. Então isso também, inclusive, foi um dos gatilhos que fez com que ela procurasse a consultoria de imagem. Falou: opa, peraí, tem alguma coisa ali que não tem alguma coisa aqui que não tá encaixando. Agora que a minha filha já tá maior, já tô mais adaptada no país, apesar de eu ainda não estar, né, na minha profissão que eu quero, tô querendo abrir um negócio, enfim, então tudo isso fez com que ela procurasse a consultoria de imagem para mudar, inclusive, o visual dela. Então, quando se fala de autoestima, gente, não se engane que é só relacionado, inclusive, à parte pessoal, tá? A autoestima ela é formada por essa autoavaliação por vários fatores ali, por vários fatores. Pode estar conectado mais em relação a profissional, inclusive. Até porque quando a gente se torna mãe, a gente fica um tempo ali, né? Totalmente voltado para os filhos. Ao cuidar, essa função do cuidar, a sua rotina muda totalmente, as suas prioridades, dizem até que, né, aquela frase famosa, nasce uma mãe, nasce uma culpa, a gente acaba se culpando de muita coisa, e não só em relação a tá fazendo errado, né, às vezes fica com aquele pensamento de, tô fazendo alguma coisa errada, de repente, com meu filho, eu não tô fazendo tudo certo, mas em relação a você mesmo, principalmente se você é uma mulher que tem a sua profissão, que costumava trabalhar fora, tal, e tá nesse período aí, né, de resguardo, tá voltando, talvez, e não tem a mesma rotina, não tem o mesmo ritmo, tá cansada, porque não dormiu direito à noite, porque o filho ficou doente, teve que faltar o trabalho, ou não conseguiu trabalhar todas as horas que precisava. Quantas mães aí nunca se sentiu culpada por isso? Eu mesma já me senti culpada por isso. Que inclusive, a Aurora agora tem 1 ano e pouco, mas eu praticamente não parei no trabalho. Eu tive 1 mês aqui que a minha mãe veio para Luxemburgo, me ajudou durante 1 mês, eu tive a sorte que o meu marido, inclusive, né, também, ele pôde tirar um período de férias, de parental leave, né, que é a licença, a paternidade, que aqui em Luxemburgo especificamente, eu não sei nos outros lugares da Europa, né, um pouco melhor, enfim. E mesmo tendo essas ajudas, assim, eu tive esse sentimento ali, né, de culpa, de não estar fazendo as coisas e tudo mais, de não estar conseguindo trabalhar e produzir e tal, e é uma coisa muito louca, né, e tudo isso vai influenciando, inclusive, na forma que você se vê.
parte profissional, o corpo, que não é o mesmo, né? Aquela frase que toda hora eu venho com isso na minha cabeça, né? Da minha amiga falar assim, Ju, cai tudo. Cai tudo. E até você conseguir voltar, de repente, ao ritmo de voltar a se cuidar melhor, de repente fazer um exercício e tal, demora, né, gente? E essa culpa de não estar conseguindo fazer tudo que você precisaria fazendo, talvez esteja, inclusive, influenciando a sua autoestima. Aí vira um bolo de neve. O que acontece com isso? A sua vida mudou, sua rotina mudou, você tem menos tempo do que antes, certo? Aí vem aquele sentimento de culpa, muitas vezes, que não está fazendo o que você precisa fazer, tanto para os seus filhos, tanto em casa quanto no trabalho. Aquela autocobrança, certo? De falar assim, não estou conseguindo me alimentar, não estou conseguindo fazer esporte, e fica naquela confusão, e isso acaba influenciando, inclusive, na forma de você vestir. Mesmo eu, que sou consultora de imagem, que eu tenho todo esse conhecimento de como se vestir de forma rápida, prática, de forma que eu me sinto bem, teve dia, sim, que me olhei no espelho e falei assim, minha filha, aonde você vai? Porque, gente, quem é mãe sabe, né? Quem é mãe sabe o quanto é difícil, às vezes, até você tomar um banho, até você ir no banheiro. Aí uma coisa que eu falo aqui, se você está nesse momento, inclusive, nesses primeiros meses de mãe, que seu filho está pequeno, gente, desencana. É verdade. Tá tudo bem. Eu tô o dia inteiro de pijama, eu tô descabelada, tá tudo bem. É só uma fase. Só que aí, eu também quero vir com algumas dicas aqui para você, mãe, que tá nessa fase, que os filhos, né, estão pequenos, às vezes bebê, e também para essa mãe que já tem um pouquinho mais de tempo, já está começando a olhar de volta para ela, né, e se perdeu no estilo. Quantas vezes eu não escutei mulheres falando assim, Ju, depois que eu me tornei mãe, eu não me sinto mais a mesma, parece que eu perdi o meu estilo, parece que eu perdi a minha identidade, e agora o que eu faço? Tudo isso é muito comum acontecer, é muito comum. Porque quando a gente fala de estilo pessoal, agora eu vou entrar um pouquinho na parte técnica, né, da questão do estilo pessoal. Estilo pessoal, gente, isso que vocês estão vendo aqui, ó, da cabeça aos pés, acessório, cor, combinação e tudo mais que vocês estão vendo, nada mais é do que a minha personalidade refletida aqui na minha imagem de alguma forma. E não só personalidade, mas também a forma que eu gosto que as pessoas me veem e a comunicação que eu quero passar. A cor que eu uso não é por acaso, os acessórios que eu uso não é por acaso, né? O cabelo aqui não é por acaso, quando você entende o seu estilo pessoal e a comunicação que você quer passar. E o porquê que acontece essa perda de identidade depois que você se torna mãe. Mesmo depois que você retoma um pouquinho a sua vida, seja ela pessoal, relacionamento, profissional, e muitas mulheres, muitas mães não conseguem se sentir de novo a mesma. Aí que tá. Vou dar um exemplo aqui. Da mesma forma que quando você muda, por exemplo, de cidade, de país, a cultura muda, o clima muda. Você tem que usar outras roupas ali, certo? Se você mora, por exemplo, no Brasil num lugar muito calor e vem morar, por exemplo, na Europa num lugar mais frio, você vai ter que se agasalhar mais, certo? Chove mais, enfim. E quando você se torna mãe, gente, acontece a mesma coisa. Você tem que agachar, tem que correr, tem que segurar o filho. Isso daqui que eu tô usando agora, ó, esse brinco grande, pendurado de furo, gente, eu não uso quando eu tô com a Aurora. Por quê? Porque ela pode puxar. Questão de praticidade. Porque existem alternativas de roupa, de acessório, de coisas que você, né, em relação ao seu visual, à sua imagem pessoal, que você pode usar mesmo sendo mãe, que represente quem você é, que represente o seu estilo, que represente o seu novo corpo, que represente, de repente, um novo trabalho.
Porque às vezes você se torna mãe, você olha, né, para o trabalho, para a profissão que você tem agora, você fala assim, não é mais isso que eu quero para minha vida profissional, para essa parte da minha vida, e tá tudo bem. Então, quando você começa a fazer essas mudanças na sua vida, quando você se torna mãe também, é uma mudança. A gente está sempre em constante mudança. Constante mudança. A mulher em si é um ser que muda muito. Né? Gente, você cria um ser dentro de você, né? Você tem essa capacidade. Então, mudança na nossa vida acontece ali a todo momento. E é impossível, na verdade, você sempre estar vestida da mesma forma por 2, 5, 10, 20, 30 anos da sua vida. Porque as coisas ao redor também mudam, certo? E se tornar mãe é uma mudança muito grande. Você tem ali uma outra responsabilidade, outras preocupações, outro ritmo de vida, outro relacionamento, inclusive com o seu parceiro, se você tem. Ou se você não tem o parceiro ali no dia a dia, né, que cuide junto do seu filho, de repente você tem um namorado ali. É uma relação também diferente, porque as suas prioridades são outras, certo? Aí que vem a questão da autoestima versus a imagem pessoal. Não sou mais a mesma, não tenho a mesma rotina, e essas roupas que eu tenho agora no meu guarda-roupa não funcionam mais para mim. E agora? Porque a imagem que você tinha antes de ser mãe de você mesma, agora é outra. Tanto em relação a profissional, relacionamento, a autoimagem relacionado ao seu corpo também. E quando a gente fala de autoestima e imagem pessoal, é uma faca de dois gumes, gente. Por que uma faca de dois gumes? Porque tem duas formas de você encarar a sua imagem pessoal. São duas vias ali. Como assim? Que nem eu dei o exemplo aqui da minha cliente, que ela teve toda essa mudança de vida, né, de país, do Brasil para cá, para Luxemburgo, e ela passou a usar mais preto porque ela não estava se sentindo bem, porque ela não estava se sentindo ela mesma, não estava se sentindo encaixada onde ela estava, e por aí vai. E isso refletiu no que ela estava usando. Só que, ao mesmo tempo, é possível sim você também fazer o contrário. Você mudar a sua imagem e influenciar o interno. É possível fazer isso. A nossa imagem, ela tem esse poder. Da mesma forma que você tem a primeira impressão, né, de uma pessoa que você nunca viu, porque isso é cerebral, gente, isso é questão de instinto de sobrevivência. Por mais que você seja uma pessoa que não julga, que fala que não cria a primeira impressão, né, que aceita a pessoa como ela é, quando você bate o olho na pessoa, é uma reação cerebral ali que acontece, que o seu cérebro fala assim, olha para aquela pessoa que está se aproximando, por exemplo, de você e fala assim, e aí? É perigoso ou não é? Eu posso confiar nessa pessoa ou não posso? Como é que será que essa pessoa? Como é que eu vou lidar com essa pessoa? É uma questão de reação cerebral, tá? Ou seja, se você consegue criar esses sentimentos, esses pensamentos de forma tão rápida, olhando uma outra pessoa, imagina o que você coloca aqui, ó, na sua pele diretamente. O corpo sente, né? Quando você está se vestindo, você se olha no espelho. Espero eu, pelo menos, que você se olhe no espelho, né? Porque eu já tive uma cliente que não tinha espelho de corpo inteiro, tá, gente? Inclusive, se você não tem espelho de corpo inteiro na sua casa, compre. Compre um espelho de corpo inteiro. Isso é muito importante, tá? Lembra da questão da autoestima que a gente está falando aqui? Que é gerado, inclusive, um dos fatores, né? Que é gerado a sua autoestima, se tá alto, se tá baixo, tá conectado diretamente com a sua autoimagem? Ou seja, a imagem que você tem sobre você mesma está diretamente conectado. Tá, gente? Não é só um fator. A autoestima envolve muitas outras coisas. Mas
A sua imagem, a visão que você tem de você mesma é um fator muito importante, tá? Então, se olhar no espelho, sim, é importante. Você se olhar, você se analisar. Inclusive, na jornada Mãe Poderosa da Cabeça aos Pés que a gente teve na semana passada, um dos conteúdos foi identificar não só a sua silhueta, né, o seu formato corporal, mas também fazer esse exercício de entender como você se enxerga. Quais partes do seu corpo você mais gosta? Porque é muito fácil, né? A gente virar e falar assim, se uma pessoa pergunta, qual parte do seu corpo você mais gosta? Você vai ficar ali, pensando não sei quanto tempo. E ainda você vai falar assim, formado na minha unha. Você tem o corpo inteiro para falar, você fala formado na minha unha. Daí, ok. Agora, eu aposto que se eu virar para você e falar assim, qual a parte do seu corpo que você não gosta? Vai aparecer assim, umas 10, assim. Por quê? Porque, infelizmente, a gente tem essa tendência, e de certa forma, né, um pouco cultural, de que é feio você se achar bonita, você se gostar, você falar bem de você mesma. Infelizmente. É feio falar que você se acha bonita. É feio falar que você se acha gostosa. É feio você falar que você se acha fodástica, profissional. Será, gente? Por que você, uma mulher que é mãe, que cria um filho, que trabalha, que cuida da casa, que cuida de um monte de gente, você não tem o direito de se achar bonita, de se arrumar, de se vestir bem, de se cuidar? De onde veio isso? Infelizmente, é cultural. E você tem o poder de mudar isso. E você tem o direito de falar, inclusive, que você sim é bonita. Que você sim se gosta. Que você sim acha a sua bunda, seu cabelo, seus olhos lindo e maravilhoso. E tá tudo bem. A autoestima, gente, nada mais é do que a avaliação que você tem sobre você mesma. É influenciado, sim, por fatores externos? Sim. A forma como os outros te tratam, de repente, né? Algo que acontece na sua vida. Às vezes você não está indo muito bem no trabalho, às vezes o seu relacionamento não está indo muito bem. Só que tudo isso, você tem o poder de mudar. Só que é difícil, né? Você mudar ali o interno. Você mudar ali a chavinha da sua cabeça, né? De falar assim, não, eu mereço, não, eu sou foda, eu trabalho, eu sou batalhadora. E mesmo que tenha aqueles dias que você não se senta assim, tá tudo bem, gente. A gente também cansa. Tem aquele dia que você não quer olhar pro outro, mas nem se tivesse pintado de ouro. E tá tudo bem. Essa aceitação também sobre você mesma influencia, inclusive, na forma como você se veste. E lembra das 2 ias que eu falei? Sobre mudar o interior, né? O de dentro para fora e de fora para dentro. A forma mais fácil, inclusive, de você conseguir fazer isso é mudar o exterior também. Por quê? Quando a gente muda a nossa imagem de acordo com quem somos, porque uma coisa, outra coisa é outra. Uma coisa é você vestir um personagem. O que é vestir um personagem? Por exemplo, você tem uma festa de casamento. A gente, de certa forma, se veste um pouco ali, né, de um personagem. Coloca uma maquiagem mais pomposa, faz um cabelo mais diferentão, coloca acessórios ali brilhosos, coloca um vestido, um salto que, né, às vezes não está acostumada e tá tudo bem. Aquilo, de certa forma, é vestir um personagem.
Você se veste assim todos os dias? Não, teoricamente não. Agora imagina você se vestir daquela forma como se fosse numa festa, num casamento, todo santo dia, 100% do dia. Seja para passear com o cachorro, para levar o filho na escola, para ir comprar um pão na padaria. Não ia funcionar, certo? E você está mudando o exterior. Você está bem arrumada. Só que, aí que está a questão. Se vestir de um personagem é uma coisa, se vestir bem, mudar o seu visual, de acordo com quem você é, ou seja, a sua personalidade, que está conectada diretamente com o seu estilo, com o que valoriza a sua imagem, são outros 500. E que, principalmente, tem que estar conectado diretamente com os seus objetivos, seja ele pessoal ou profissional. E como fazer isso? Como fazer funcionar esse de fora para dentro, que influencia diretamente no nosso cérebro? As cores, inclusive, é uma das coisas mais fáceis que eu acho que pode estimular o seu cérebro de uma forma mais rápida. As cores, elas estimulam muito os nossos sensos no geral. Não é à toa que, por exemplo, em hospitais, usa-se cores um pouco mais frias, um pouco mais claras, sóbrias, porque isso traz calmaria. Ou seja, a gente consegue também usar isso na nossa imagem. E quando a gente faz isso de forma consciente, de forma estratégica, é onde você consegue ter resultados, tá? Principalmente na área profissional. Nós, mães, que ficamos um tempo ali resguardada, só no cuidando do filho e tudo mais, chega uma hora que a gente volta ali, quer voltar inclusive ali para a área profissional. Né? A gente, de certa forma, sente aquela pequena culpa lá no fundinho, né? De que, fiquei um tempo sem trabalhar. Se você trabalha, de repente, numa empresa, às vezes você pode ter aquele sentimento de que ficou um pouquinho para trás do que os outros colegas naquele período que você estava de licença. Infelizmente, isso acontece. Não deveria. Mas acontece. E junto com isso, todas as mudanças, né? De corpo, de rotina, que tem que ser mais prático, que você não tem mais tempo, e por aí vai, certo? Então, o ideal é que você comece a pensar o vestir em relação à sua imagem pessoal de forma estratégica. Como é que você vai fazer isso? O primeiro passo que você tem que fazer é o seguinte: o como eu quero me sentir? Tá anotando aí as perguntas? O como eu quero me sentir? O que eu quero comunicar? Ou seja, o como eu quero ser vista pelo outro? E o que é prioridade para mim? São essas 3 questões que é muito importante você refletir. Ju, eu não tenho tempo para isso. Pior ainda, pare e reflita sobre isso. Por quê? Quanto mais você deixa essa questão da sua imagem pessoal de lado, bem provável que a sua autoestima piore cada vez mais. E a sua autoestima, quando ela não tá muito bem, quando ela tá ali baixa, principalmente relacionado à sua imagem pessoal, isso pode influenciar de várias formas na sua vida. Não é só eu me sinto bonita ou não. Não, gente. Isso aparece nas suas atitudes, no seu comportamento, na forma, inclusive, como você lida com as suas coisas no seu dia a dia. Seja no trabalho, no seu relacionamento, com os seus filhos. No trabalho, então, nem se fala. Tem pesquisas comprovando de que pessoas que são melhores apresentáveis, visualmente falando, dependendo se é mais bonito ou se não é, isso daí é uma outra questão, mas que cuidam de fato da sua imagem,
né? Que tem o cabelo bem arrumado, que tá ali, pelo menos, maquiada, que você olha para a pessoa, você vê que ela se cuidou, está apresentável, elas podem ganhar, em média, 20% a mais do que aquelas pessoas que não se cuidam, que não se arrumam. Por quê? Aí tem outras pesquisas, né? Tem outros estudos que mostram que não só aqueles que olham para você, eles conseguem confiar melhor em você, porque imagina, se você é uma profissional que tem, inclusive, uma função estratégica ali no seu trabalho, que você lida com clientes, pacientes, que você lida com pessoas, inclusive, aquela pessoa vai olhar para você e ela vai ter algumas reações cerebrais, certo? Se ela olha para você e vê que você é uma pessoa que não se cuida, não se arruma, e é uma profissional que fala de bem-estar, desenvolvimento pessoal, que fala, inclusive, de detalhes, estratégias, ela dificilmente vai conseguir confiar no que você está falando. Porque o básico, o mínimo, que é a sua imagem pessoal, né? Você não está refletindo. Uma pessoa que é estrategista, que fala inclusive de dinheiro, de bem-estar, de cuidado pessoal, qual é não vem a palavra, não é a confiança, né? Qual é o embasamento que ela vai ter de falar pro outro, ó, você tem que se cuidar, você tem que se arrumar, vamos pensar estrategicamente. Sendo que você, que é a profissional, a especialista, não consegue fazer isso. Isso aparece no nosso visual. É a mesma coisa que um médico que fala que você tem que se alimentar bem, se cuidar e tudo mais, que acontece muito, né? Ele dorme 1 hora por dia, come só porcaria e tá ali fumando na esquina. Ele tem o conhecimento, mas ele tá mostrando isso. Então, principalmente, e quando somos mães, isso não só a gente tem que começar a pensar na parte profissional, se você é uma mulher, mãe, que quer ali ascender profissionalmente, mas agora você tem a responsabilidade de mostrar, inclusive, isso para os seus filhos. Não sei se você já ouviu falar, que criança, ela não aprende escutando, ela aprende com exemplos. Qual é o maior exemplo que ela tem? Que ela vai ter? Dentro de casa. Você, mãe. E, gente, pelo amor de Deus, aqui eu não tô falando para vocês que vocês têm que estar arrumada da cabeça aos pés 100% do dia. Não. Ontem mesmo, eu tava aqui mudando, né, as coisas de lugar aqui em casa e tudo mais. Gente, eu passei o dia inteiro de pijama, com o cabelo amarrado para cima. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas foi uma escolha que eu fiz para aquele momento, para aquela situação. Agora, se isso está recorrente, se isso estar dessa forma desarrumada, sem graça, mais ou menos, faz com que não te deixe bem, aí sim você precisa começar a se preocupar, porque isso vai sim influenciar a médio e longo prazo na sua autoestima. E eu digo mais, uma das coisas que me ajudou, inclusive, durante a minha gravidez e depois também, né, nos primeiros meses que a Aurora estava pequena, foi eu ter essa consciência de que tá tudo bem estar desarrumada e que melhor ainda eu estar arrumada. E o como eu consigo estar arrumada em 5 minutos.
Teve muita coisa no meu guarda-roupa que mudou depois que eu me tornei mãe e isso influenciou, inclusive, na parte profissional. Eu não trabalho em escritório, eu não trabalho na parte financeira, de repente, não sou advogada, que precisa estar ali de forma social toda hora, ou de repente eu tenho algum uniforme que eu preciso usar. Mas existem roupas que, sim, vai parecer que eu sou mais profissional do que outras. E isso já está dentro do meu guarda-roupa ali. Só que de forma que agora eu também, como mãe, eu possa sair de uma hora para outra, de repente pegar ela na creche porque ela está doente, sair para fazer supermercado. Minha filha chega da creche, eu consiga cuidar dela, mesmo com a roupa do trabalho. Eu penso nisso. Então, não se engane de que agora que você é mãe, você só precisa estar confortável. Eu aposto que você também gostaria de estar confortável, queria estar confortável mesmo antes de ser mãe. Agora talvez mais ainda. Só que, será que esse preciso estar confortável talvez não esteja sendo uma desculpa para você não se esforçar para se arrumar? Ou de repente, não ter uma consciência, né? Não adquirir conhecimento, inclusive, para você se arrumar de forma mais rápida, de forma mais elegante. A gente sempre vai dar uma desculpa aqui, ali, porque o nosso cérebro, gente, ele foi feito, ele é muito inteligente, ele conecta ali uma coisa na outra muito rápido, só que ele é preguiçoso. Então, ele sempre vai procurar aquilo que já funcionou. Aquela sensação que você tem de, não tenho nada no meu guarda-roupa, nada funciona, meu corpo mudou, agora o que eu tenho no meu guarda-roupa não me favorece. Só uso legging, só uso jeans, só uso moletom, só uso camiseta. Não sei se vocês são assim. Porque agora que você tem menos tempo, agora que muita coisa mudou na sua vida, o seu cérebro, ele corre para quê? Ele corre porque é mais fácil. E é normal isso. E é normal. Só que isso não quer dizer que você precisa estar sempre desarrumada. Gente, você vai levar exatamente o mesmo tempo para colocar uma legging, um moletom, ou colocar uma calça bonita ali, uma calça com cor de repente, e uma camisa. Que os dois vão estar confortáveis. E detalhe, capaz de você demorar até mais tempo para colocar a legging, porque a legging, né, você ainda tem que fazer umas forças ali. Capaz de você demorar até mais tentando colocar aquela roupa confortável do que colocar uma roupa normal. Então, essa questão da autoestima versus a imagem pessoal, tomem cuidado. Se você já tem esses pequenos alertas, que nem eu falei da minha cliente aqui, que ela percebeu, aliás, a amiga dela percebeu que ela estava usando preto e ela começou a observar o do porquê disso. Se você tem esses alertas, de você se olhar no espelho e falar assim, não tá legal, não tô gostando do meu corpo, nada fica bem em mim. Se você já tá tendo esses alertas, cuidado, porque isso sim pode influenciar na sua autoestima, que a sua autoestima, ela pode influenciar em outras áreas da sua vida, principalmente o profissional. Porque se você não se veste bem, você não só não tem uma boa avaliação, uma imagem pelos outros, mas também influencia no seu comportamento, que isso é comprovado por estudos, que pessoas que estão bem vestidas têm comportamentos e atitudes melhores, seu cérebro ele funciona mais rápido, fazem conexões mais rápidas, fazem decisões mais assertivas. Isso é comprovado pelo estudo, ou seja, lembra que eu falei, de dentro para fora, de fora para dentro? Uma faca de 2 gumes, imagem pessoal, influencia das duas formas. Influencia tanto o interno quanto é influenciado pelo
interno. Só que você precisa ter essa consciência e refletir isso da melhor forma possível, e da melhor forma possível não só para você, mas também para o seu dia a dia. Questão de praticidade e tudo mais. Então, se você acha que a sua autoestima ela já não está muito legal, principalmente depois que você se tornou mãe, às vezes você sente aquela culpinha ali dentro, de que, não me arrumo, não tá legal, não me sinto bem, meu corpo não é o mesmo, meu trabalho não sei se está indo muito legal, tá. Tenta, primeiro, mudar aqui, ó, o exterior. Capricha um pouco mais no seu visual. Bota um batom, coloca um acessório, coloca uma cor. Não precisa fazer tudo de uma vez. Faz uma única coisa. Que primeiro, você vai ver a sua atitude mudar. As pessoas ao redor, inclusive, elas também percebem isso. Às vezes elas podem até não falar para você. E se falar, melhor ainda. Porque aí você começa a entrar num ciclo positivo. Você se arruma, você capricha um pouquinho mais no seu visual, você recebe um elogio, você fica feliz, você faz de novo, sua atitude muda, as pessoas percebem, você recebe um elogio, você fica feliz, você quer fazer de novo e por aí vai. Tudo isso é questão de você mudar você mesma. Não sei se você já ouviu falar, você quer mudar o seu entorno? Mude primeiro você. Por quê? Você começa a criar reações em volta de você e movimentos em volta de você. E mudar o seu visual pode ser o seu primeiro passo. Porque quando você muda de país, você não fala o idioma do lugar, você vai demorar no mínimo, por exemplo, 6 meses, no mínimo, para falar o básico. O visual você muda agora. Quando você é mãe, até você entrar na rotina, né? Até seu filho crescer um pouco mais, até você não precisar ali ficar 100% do tempo com ele para ele morrer, né? Chega uma hora que você fala assim, ufa, né? Dá para olhar um pouquinho mais para cá, né? Até chegar a esse ponto, também demora mais um pouco. Até entrar tudo ali, se encaixar. Vai passar um batom, gente, você faz em 2 minutos. Aliás, 30 segundos. Né? Colocar um acessório também em 30 segundos. Invista esses poucos segundos, um passo de cada vez, e você vai começar a ver mudanças. Tanto dentro de você quanto no entorno. E isso vai gerando resultados diferentes e positivos. Ok? Então, não feche os olhos para esses sinais, inclusive, que você pode estar tendo em relação à sua autoestima. Que o seu corpo não tá bacana, nada te serve, seu trabalho não tá legal, seu relacionamento às vezes não tá legal. Comece a mudar aqui, ó. E você pode começar a mudar por fora. Isso vai te ajudar. Ok? Muito obrigada pela live de hoje, pela presença de vocês. Espero que essa live tenha ajudado. Eu tenho certeza que alguma coisinha ali tocou dentro de vocês. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.